Fala, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o dia já começa aí bastante quente, né? Ontem à noite o Vasco soltou a nota repudiando a ação aí de adiamento do jogo contra a Mulambada. Uma vergonha, né, pessoal? Eu me pergunto aqui, as pessoas do Vasco vão ter coragem ainda de colocar o time dentro de campo? Entrega essa porcaria, mano. Não entra dentro de campo não. Pra que vai entrar dentro de campo? Olha o que estão querendo fazer contra o Vasco. Estão roubando o Vasco. Isso é um roubo que estão fazendo com o Vasco. Não tem direito algum, não tem sentido nenhum adiamento dessa partida. E infelizmente, cara, o Vasco não tem dinheiro e vai acabar indo entrar dentro de campo. Essa é a situação do nosso clube, essa é a fraqueza do Vasco hoje no cenário. Não tem força nenhuma para competir contra a federação, para pelo menos sequer entrar dentro de campo, porque não tem sentido, na minha opinião, o Vasco entrar dentro de campo nesse jogo, porque está claro que querem favorecer o nosso maior rival. Bom, vamos falar muito desse assunto aqui, desse adiamento desse jogo também. Vamos falar aqui da situação de alguns jogadores que poderiam vir para o Vasco, a possibilidade de virem para o nosso clube. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e compartilhar aí também com seus amigos aí. Falta muito pouco pra gente chegar a 140 mil inscritos. Lembrando hoje que tem salve lá no final do vídeo, fica aí até o final para você ver se aparece no salve de hoje. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, esse jogo aí contra a Mulambada aí no Clássico dos Milhões foi adiado a pedido do Flamengo. Ontem eu gravei o vídeo, não tinha saído a nota do Vasco ainda, eu não sabia que o Vasco não tinha ciência desse adiamento e acabei não mencionando tanto assim no último vídeo. Só que hoje, cara, após ler a nota do Vasco, ficou claríssimo que o Vasco não tinha consciência nenhuma. O Vasco não foi consultado pela FED sobre o adiamento desse jogo. A federação simplesmente remarcou o jogo a pedido do Flamengo, cara. Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. A federação, lógico, quer favorecer somente um time, está claro, só não enxerga quem não quer ver. É inadmissível. Esses times aí que estão jogando Carioca estão entrando em campo para quê? Para esses caras aí ganhar dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro às custas do Vasco, com transmissão de Carioca lá no PPV de Carioca, não sei o que, da Record, entende? Estão ganhando dinheiro às custas do Vasco. E infelizmente, meu amigo, o Vasco tá quebrado. Não tem como o Vasco ir contra esse sistema lixo, essa porcaria que é esse sistema aí desse Campeonato Carioca. E infelizmente vai acabar entrando dentro de campo. Na minha opinião, o Vasco não tinha que entrar em campo, lá abrir mão desse Campeonato Carioca, marcar amistoso com um time aí que não tá jogando nada, marca amistoso aí com a América, com a Olaria, com outros times aí, que realmente, velho, não dá. É um absurdo o que estão fazendo aí no Campeonato Carioca. Os caras marcaram um jogo sem o consentimento do Vasco, cara, sem a aceitação do Vasco. É incrível. Se é pra marcar um jogo só pra quinta, deixa só um time jogar. Pra que o Vasco tem que jogar? Se eles não precisam da opinião do Vasco, então não tem sentido o Vasco entrar dentro de campo. Se o Vasco entrar dentro de campo, tem que ganhar esse jogo aí e mostrar pro torcedor que o torcedor tava certo, que o torcedor aí tá sofrendo com esse time e esfregar na cara dessa federação essa vitória, cara. Porque o que eles fizeram foi uma baita sacanagem com o Vasco. Se essa diretoria do Vasco não fizer nada, o Jorge Salgado não fizer nada, eu vou entender que eles compactuam com esse sistema podre aí da FERJ, cara. Porque é um absurdo, não tem como aqui. O torcedor está revoltadíssimo. Só entrar nas redes sociais aí do Vasco, o torcedor não aguenta mais ver esse tipo de notícia, essa babaquice com a cara do Vasco. O Vasco é feito de trouxa no cenário nacional, tanto aí no cenário nacional e também no próprio estado, cara, é inacreditável. O Vasco é um gigante e os caras fazem o que quer com o nosso clube, tratam o Vasco como um time pequeno. Infelizmente, tudo isso por culpa das péssimas gestões do clube, tudo isso culpa dos péssimos resultados dentro de campo. O Vasco não tem moral nem com ninguém, o Vasco não tem moral nem com o Ibis, vai ter moral com a federação, cara. Tá difícil, velho, tá complicado. Essa é a realidade, essa é a situação do Vasco. A cada dia que passa, a gente tenta ter esperança que vai mudar as coisas e nada muda, né? A gente espera uma postura, eu particularmente espero uma postura dessa diretoria, apesar de lá no fundo eu acreditar que nada vai acontecer, vai terminar em pizza, o Vasco vai entrar dentro de campo, porque se esses jogadores aí não entrar com sangue nos olhos, cara, não vão entender mais nada, porque depois disso aí que eles fizeram com o Vasco, esses jogadores, o mínimo que eles têm que saber é que o Vasco está sendo prejudicado. Não tem sentido algum adiar a partir de um dia, sendo que a Mulambada entrou dentro de campo no domingo, não faz diferença nenhuma eles jogarem na quarta-feira, não tem um critério para esse adiamento. E infelizmente, cara, é isso que acontece no cenário nacional, é isso que acontece principalmente quando se trata desse time maldito aí, vermelho e preto. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa situação, o que você acha aí desse Campeonato Carioca, essa mancha mais uma vez aí no futebol brasileiro, na minha opinião, manchado. Vasco roubado contra o Internacional, Vasco roubado mais uma vez aí no Campeonato Carioca, com esse adiamento sem sentido nenhum, favorecendo o queridinho deles, né? E essa é a realidade, né? Deixa aí nos comentários o que você acha de
toda essa situação caótica que passa o futebol brasileiro. Bom, agora vamos explicar aqui melhor como que está a situação de alguns jogadores que podem ainda vir para o Vasco, outros não têm mais chance nenhuma de vir para o Vasco. O Vasco seguir atrás aí de atacantes para a equipe, não deverá contratar mais aí o atacante Abel Hernandes. O jogador fechou com o nosso rival Fluminense, era especulado aí para vir para o Vasco. Outros jogadores também são especulados, o Vasco. Há informações que o Vasco ainda tem interesse na contratação do Aleph Manga, só que a diretoria lá do Volta Redonda diz que não chegou nenhuma proposta do Vasco e que não tem a possibilidade ainda dele vir vestir nossa camisa, que o Vasco não foi atrás desse atleta, né? Se o Gia tem informações que o Zeca teria conversado com o jogador para ele vir jogar no Vasco, sem que o Vasco nem fez proposta aí para o jogador, né? São vários jornalistas noticiando, cada jornalista noticia alguma coisa, né? E fica difícil aqui do torcedor entender melhor a situação. Só que fato é de que a maioria dos jornalistas dizem que não existe nenhuma possibilidade do Aleph Manga vir para o Vasco. O Vasco não fez proposta para esse atleta. O Vasco ainda segue no mercado em busca de um volante de contenção e também aí um jogador para zaga, né? Um zagueiro aí, possivelmente. Se falou bastante do Mina, né? Ex-jogador do River Plate. Até o momento a gente não tem mais informações sobre essa negociação. Caso o Vasco tenha iniciado negociações com esse atleta, deve ter emperrado, deve ter dado uma parada, ou o Vasco segue negociando com ele bem em sigilo, com 7 chaves guardadas para anunciar o jogador aí, quem sabe nos próximos dias. Fato é de que o Vasco pode perder o jogador Andrei, a gente falou disso ontem. O Santos tem um grande interesse na contratação, o jogador está na lista de desejo técnico Roland lá do Santos e possivelmente pode deixar o Vasco caso o Santos chegue com a grana e compre o jogador, né? Eu acho difícil porque o Santos também não tem dinheiro, passa por uma crise financeira igual o Vasco, só que o Santos tem uma grande vantagem de revelar muitos jogadores, né, cara? Revela jogador a roda e os caras dão certo. Assim que pisa no gramado da Vila Belmiro, os caras já viram craques, né? Inacreditável. O Santos foi parar na final da Libertadores só com jogadores, praticamente 99% de jogadores somente da base, né? Essa crise que o Santos passa também financeira me faz acreditar que o Santos deve querer um empréstimo do Andrei, possivelmente aí com a compensação financeira para o Vasco, o que eu acho que não é benéfico ao nosso clube. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai iniciar conversas com mais jogadores. Também se falou no nome do Tony Anderson, jogador do Red Bull Bragantino, jogador que tem um salário alto, fora da realidade financeira do Vasco, meio atacante, com passagens pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, só que essa negociação não evoluiu e possivelmente o jogador está mais distante do Vasco, né? Ele teria conversado até mesmo com o Morato sobre vir jogar no Vasco, né? E essa possibilidade parece que é bem remota devido ao alto salário do jogador. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver algum desses nomes aí no Vasco, se tem algum outro nome que te agrada, né? Também foi especulado aí o Christian Rodrigues, o uruguaio, esse não vem mais pro nosso clube. O jogador foi oferecido ao Vasco e outros clubes aqui do Brasil. Pessoal, é isso aí. Agora para fechar, vamos mandar aquele salve aí pra galera que tá sempre ligada aqui, comentando aí. Se você quiser receber um salve no nosso canal, comenta aí embaixo qual o seu nome, a sua cidade, seu estado, hein? Quero mandar um abraço aí pro Marcelo Santana em Quinjigue, na Bahia. Muito obrigado. O Lucas Gomes em Ipial, na Bahia também, o Tadeu lá em Natal, o Arthur Calisto em Maringá, eu acredito que no Paraná, o José Carlos em Juiz de Fora, aqui mesmo em Minas Gerais, o Eric em Natal, o Edson, ele é fã aqui do nosso canal, lá de Lapão, na Bahia, muito obrigado, Edson, o Dedeu aí em Sergipe. Bom, pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais, pra gente chegar a 140 mil inscritos. É isso aí, meus amigos, forte abraço, saudações vascaínas a todos, vamos ver o que vai acontecer com esse clássico aí, hein?